Bom, e aí, gente, vocês viram que o professor ele já liberou os capítulos, né, que o nosso grupo vai ter que fazer. É o capítulo 12 e 13, né, do livro. É do livro do draft de administração. Um ótimo livro. Capítulo 12, se eu não me engano, fala um pouco de gestão de recursos humanos, né? Isso. Então, eu tava vendo que o 13 ele vai falar sobre gestão da diversidade. Eu achei bem legal esse tema aí, mano. Pô, interessante. Pois, se a gente fizesse assim, tipo, ó, tem 6 pessoas no grupo. Então, se a gente fizesse assim, tipo, divide 2 grupos de 3 pessoas e cada um dos grupos vai pegar um dos capítulos. Tipo, a gente pega um grupo para apresentar o capítulo 12 e outro grupo para apresentar o capítulo 13. O que vocês acham? E aí um grupo apresenta pro outro, dos nossos subgrupos. É, 3 para 3. acho da Nossa, achei uma boa ideia, mano. É, É gostei uma da boa, ideia. uma boa. Legal. Gostei, Bom, vamos fazer então. demorou, é isso então. Bora. Como a gente estava falando, a gente pegou aqui o capítulo 12 do DAFT e a gente vai apresentar aqui o que a gente conseguiu pegar do livro. Esse capítulo fala sobre gestão de recursos humanos e, para começar, a gente vai falar, né, sobre o que é a gestão de recursos humanos, qual que é a função. Em termos gerais, a gente pode destacar que a gestão de recursos humanos dentro de uma empresa, ela tem 3 principais objetivos, né, que são encontrar as pessoas certas para compor a equipe de trabalho. Depois que encontra essas pessoas, também função dela gerenciar esses talentos, né, para promover a evolução dos membros da equipe dentro do time. Além disso, também trabalhar para manter essa força de trabalho sendo eficaz, né, para manter o pessoal motivado, manter trabalhando com uma boa qualidade, enfim, entre outras funções, mas em termos gerais, esses seriam os objetivos principais da gestão de recursos humanos. É isso aí. Então, para você entender um pouco a função do gestor de recursos humanos, é bom definir antes um conceito importante, que é o de capital humano. O que é o capital humano? Ele é o valor econômico inerente do conhecimento, talento e experiência de um funcionário. Em outras palavras, ele é o conjunto de qualidades de um funcionário que favorece a realização do trabalho para produzir valor econômico. Mas como que esse capital humano melhora o desempenho das empresas, né? O autor ele aborda um estudo de caso de uma empresa SAP, né? Que ela é de softwares e serviços. A partir da análise, né? Eles chegaram em uma estrutura muito parecida com uma hierarquia. Então, essa aqui é a estrutura hierárquica. No nível 1, um recrutamento e planejamento adequado, fornecendo recompensas e conhecimentos ao funcionário e promovendo um desenvolvimento profissional e pessoal adequado, diretamente eles já observaram o aumento de produtividade na inovação e na qualidade de atendimento. Então, todo esse processo de recrutamento, que é a tarefa do gestor de RH, ele já impulsionou um aumento de produtividade, bem como uma inovação e uma qualidade maior. E depois, consequentemente, você vê aumento na receita e outros indicadores de retornos monetários da empresa, né? Isso parece uma tarefa simples, né? Mas os gestores de RH precisam ter uns conhecimentos de outras áreas, né, Henrique? A gente não pode esquecer que essas pessoas também têm que ficar atentas a aspectos jurídicos nesse processo, justamente para evitar grandes problemas na justiça. Seja isso no processo de contratação dos funcionários, seja isso durante o trabalho em si mesmo, quando as pessoas já são contratadas e quando você está gerenciando as pessoas. Então, sempre se atentar, claro, obviamente, para leis de discriminação, seja nos processos de seleção, seja dentro do ambiente de trabalho, as leis relativas a assédio sexual, e isso são temas muito importantes hoje em dia, né, muito recorrentes, e que tem uma necessidade não só profissional, mas também uma necessidade moral e ética, que a gente deve valorizar na nossa sociedade. E aí, tendo em vista também essas legislações, a gente consegue falar um pouco do contrato social, né, Gabriel? Isso, o contrato social, com a globalização e a terceirização, a constante evolução do mundo, né, eles mudaram bastante. Então, antigamente,
a relação entre empresa e empregado, ela era baseada em compromisso, em uma longevidade, né? O empregado passava muito tempo na empresa e ele queria promoções, ele queria aumento de salário e treinamento. Só que agora, os jovens, eles evitam passar muito tempo em uma empresa só. Então, o que os jovens estão buscando? Eles querem empregabilidade e aprendizagem. E a empresa, então, ela sempre busca novos meios de estimular e adaptar esse funcionário justamente para melhorar o desempenho da empresa. E no cenário de mercado atual, você pode ver algumas mudanças muito claras e fatos cada vez mais comuns. Por exemplo, as grandes empresas, elas percebem que há uma deficiência de trabalho qualificado. Então, o que elas fazem? Elas começam a promover a sua imagem como boa empregadora. Isso eles fazem através da marca de emprego. Como, por exemplo, temos o autor cita a Risk Management Solution, que é uma empresa do Vale do Silício, que é um grande polo de desenvolvimento, né? Só que essa empresa era pouco conhecida. E através da marca de emprego, a gestora, ela promoveu a familiarização dessa marca, né? Por meio de ações como alugar um food truck, estabelecer uma exposição local, etc. Então, ela fez uma série de eventos para que essa marca da empresa fosse mais conhecida ali no meio. Também você observa cada vez mais os trabalhadores contingentes, né? O que são esses trabalhadores contingentes? Também são denominados de temporários. É que eles optam por trabalhar em diferentes empresas por curtos períodos de tempo. Então, geralmente isso acontece com especialistas de TI, contadores, etc., né? E também a gente vê muito comum nas grandes empresas como Facebook, Google e Microsoft, o termo acqui-hiring, que é a aquisição de startups justamente para você conseguir trazer esses talentos que tem dentro das startups para dentro da sua empresa. Agora a gente pode começar a se perguntar o que o gestor de RH deve fazer para encontrar essas pessoas certas para o trabalho, né? Para você ter essa correlação entre empresa e funcionário. Nisso, a gente tem os processos de seleção e eles geralmente são estruturados a partir de 3 ferramentas principais. O formulário de candidatura, a entrevista e os testes de emprego. Começando sobre o formulário de candidatura, esse é o passo inicial da maioria desses processos, em que as empresas fornecem um formulário com algumas perguntas para os candidatos e, durante esse formulário, o candidato responde certas perguntas básicas, geralmente relativas às funções profissionais que ele vai desempenhar, como, por exemplo, a formação, a experiência profissional. E durante esse processo, é importante que o gestor de RH se lembre também das questões jurídicas que a gente já comentou anteriormente, né? A segunda parte aí é a entrevista de fato. A entrevista já é uma coisa mais presencial, né, geralmente, e é onde o gestor de RH realmente vai e conversa com esse candidato. As 3 principais perguntas que o gestor de RH deve fazer para o candidato são se ele pode fazer esse trabalho, se ele vai adorar fazer esse trabalho e se vai ser possível que a empresa e os funcionários consigam trabalhar com ele. Já que os candidatos, é importante que durante essa entrevista eles tenham um bom preparo no sentido de conhecer a empresa para onde eles querem trabalhar e eles devem sempre buscar manter a entrevista como se fosse um diálogo entre os gestores e ele mesmo, né? Para você ter uma maior naturalidade e você conseguir conversar com aquele gestor sem que aquilo se torne um ambiente muito tenso. A última fase do processo de seleção mais tradicional seriam os testes de emprego, que são alguns testes que as empresas podem aplicar para esses candidatos para ver se eles têm uma compatibilidade com essa vaga. Esses testes dependem principalmente do perfil da empresa e do perfil da vaga. Opa, perfeito. Uma outra etapa muito importante da gestão de recursos humanos são os programas de treinamento e desenvolvimento. O autor até cita, através da revista Training, que as organizações investiram um total de 55 bilhões de dólares nesta área em 2012. O treinamento ele é relacionado ao ensino de tarefas específicas, né, para funções que o trabalhador ele já exerce ou ele vai passar a exercer no momento da contratação.
Um exemplo de treinamento, por exemplo, é para um operador de empilhadeira, ele deve receber o treinamento para poder operar uma empilhadeira. Já o desenvolvimento, ele se refere ao desenvolvimento de novas habilidades, né, a aprendizagem de novas habilidades visando a progressão da carreira daquele funcionário. Então, por exemplo, habilidades gerenciais são importantes para quem esteja assumindo uma posição de gestão, e um programa de desenvolvimento pode ser aplicado para que essa pessoa ganhe as competências necessárias para aquela vaga. Bom, um outro aspecto importante na gestão de recursos humanos é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela é interessante para você poder acompanhar o trabalho desenvolvido por um funcionário e identificar possíveis melhorias. O que a avaliação de desempenho ela deve promover? Aliás, o que pode ser promovido, né, para tentar fazer uma boa avaliação de desempenho? Utilizar o sistema de escalas de avaliação é interessante para você tentar tirar um pouco do pessoal e sistematizar melhor a sua avaliação de desempenho. O treinamento de gestores também é muito importante na avaliação de desempenho para que eles possam coletar de maneira eficaz o feedback dos funcionários e também analisar as situações de trabalho deles. Estabelecer um processo contínuo de avaliação também é uma excelente medida para avaliação de desempenho, de maneira que você possa ter um monitoramento constante. E a utilização de escalas baseadas em comportamento também são muito interessantes, uma vez que você pode associar possíveis ganhos de produtividade a comportamentos específicos em funcionário. Já o que deve ser evitado numa avaliação de desempenho são estereótipos que podem ser gerados pelos gestores ao analisar determinados comportamentos e, consequentemente, podem acabar escondendo possíveis vantagens, né, possíveis habilidades positivas que um funcionário tem devido a uma ou duas habilidades negativas. E o efeito halo também deve ser evitado, que é quando você classifica um funcionário da mesma forma em várias dimensões, sendo que muitas vezes ele tem pontos altos e baixos, e todos esses devem ser considerados. Bom, um outro tópico extremamente sensível também é a manutenção da força de trabalho eficaz. Manter o capital humano da empresa é importante, e para isso o conceito de compensação é muito útil para evitar essa fuga de capital humano. A compensação é dividida basicamente entre remuneração e benefícios. No que tange a compensação, alguns tópicos importantes são os sistemas salariais. A maneira como você define quem vai ganhar que tipo de salário pode ser baseada na função de um determinado funcionário ou na qualidade de seu trabalho. E ela deve ser estabelecida de maneira que a gente mantenha a equidade de compensação, que é o que mantém o senso de justiça no ambiente de trabalho. Pessoas que exerçam trabalhos muito similares devem ter uma remuneração também similar. Isso ajuda a manter a moral no ambiente de trabalho e evita a desmoralização de trabalhadores específicos, né, que vão acabar rendendo menos, oferecendo menos desempenho, se não sentirem que eles estão sendo remunerados da maneira correta. Bom, agora a gente vai falar sobre o capítulo 13 do livro do Daft. Esse capítulo ele vai falar sobre a gestão da diversidade. E o primeiro ponto que ele toca é sobre a diversidade no local de trabalho. A primeira questão é: quanto você acha que a diversidade vai te dar lucro? Antigamente, a diversidade era vista de modo negativo. O atrito e discussões não eram bem vistas. Mas ao passar do tempo, percebemos que a diversidade é algo essencial para a empresa. Nesse gráfico, podemos observar a quantidade da diversidade de gênero nas empresas. E ele mostra que a cada 21% no aumento da diversidade, a empresa gera em média 27% a mais de lucro. De acordo com os dados da organização McKinsey, empresas com maior diversidade racial e étnica têm, em média, lucro 35% maior que as suas concorrentes. Nos Estados Unidos, a cada 10% do aumento da diversidade, a média de lucro sobe 0,8%. Para ter um ambiente mais diversificado no ambiente de trabalho, adotamos também algumas premissas, como, por exemplo, respeitar a diferença. Numa roda de ideias ou no famoso brainstorm, é importantíssimo, além de respeitar, não julgar a ideia alheia, se mantendo todos à vontade dentro da roda de ideias. Também é necessário que os líderes precisam gerar motivação e influenciar seus funcionários, mudando assim a cultura das empresas e trazendo diversidade como um valor para o ambiente. Também é necessário ter métodos de inclusão. Por exemplo, num processo seletivo,
para um deficiente auditivo, é indispensável a presença de um intérprete de Libras nesse processo. Além de contratar, é necessário também estimular a continuidade desse funcionário dentro da empresa. É preciso facilitar a interação para a comunicação também ser facilitada. Bom, um bom gestor, ele também tem que entender um pouco mais sobre os fatores que moldam o viés comportamental da sua equipe. O autor, ele vai classificar algum desses fatores. O primeiro deles é o preconceito. O autor, ele classifica como a tendência para ver as pessoas diferentes como deficientes. Também tem a discriminação. A discriminação, ela vai ocorrer quando alguém que tem atitudes negativas com pessoas que são alvos de seus preconceitos. Temos também o estereótipo. O estereótipo é uma crença rígida, irracional, associada a algum grupo de pessoas. Temos também, por fim, o etnorelativismo, que é a crença de que o próprio grupo é inerentemente superior aos outros grupos. Outra parte que o autor dá foco são os fatores que afetam a carreira das mulheres. O autor, ele fala que as mulheres tendem a ser melhores líderes. Isso tudo porque elas apresentam maior empatia, o que gera um ambiente mais confortável e colaborativo. Os dados apontaram que as empresas que promovem as mulheres para cargos sêniores, elas superam aquelas empresas que não têm as mulheres nessas mesmas posições. Porém, na carreira das mulheres, elas têm diversos problemas. E o autor, ele vai pontuar alguns deles, como, por exemplo, o teto de vidro. Para o autor, o teto de vidro é uma barreira invisível que impede a ascensão das mulheres dentro das organizações. Isso tudo é causado por obstáculos, como, por exemplo, a discriminação e os estereótipos. Outro problema que as mulheres têm que enfrentar é a síndrome da abelha rainha. Essa síndrome, ela vai ocorrer quando uma mulher que consegue superar o status quo, ela alcança a posição de liderança dentro das organizações e não tem o interesse em promover outras mulheres. Isso, para o autor, vai criar um ambiente de rivalidade dentro das organizações. Ainda hoje, as mulheres têm que lidar com a desigualdade salarial. As mulheres, elas recebem 18% a menos do que os homens. Um dado de 2020 aponta que para cada $1 recebido nos Estados Unidos por um homem, as mulheres vão ganhar 82 centavos de dólar. Bom, agora que a gente já sabe que a diversidade ela vai favorecer as empresas e vai aumentar o lucro e a produtividade, na prática, o que é necessário para os gestores fazerem para estimular essa diversidade? O autor, ele vai falar de algumas iniciativas. Como dito por Leonardo, o autor cita algumas ferramentas para incentivar essa diversidade, como, por exemplo, programas de mentoria. É necessário, pois dessa maneira um funcionário tem uma perspectiva de crescimento muito maior dentro da empresa, por se sentir mais seguro e protegido pelo fato de ele possuir um mentor dentro dessa empresa. Além disso, é necessário também estimular grupos de afinidade entre os funcionários, para que assim eles se sintam mais soltos e à vontade com seus colegas, assim surgindo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo para todos. Depois de ler o livro, a gente pesquisou sobre algumas curiosidades e estão aqui elas. As empresas australianas estão à frente quando se trata da participação das mulheres em cargos executivos, e só representam 21%. Já nos Estados Unidos, a participação das mulheres é de 19%, e no Reino Unido, 15%. Isso mostra que, além delas receberem menos, têm menos oportunidade de subirem na empresa. Empresas têm medo de parecerem oportunistas com a pauta de igualdade racial. Recentemente, no Brasil, tivemos o caso da Magazine Luiza, que ela criou um processo seletivo somente para negros e pardos. A empresa afirma que 56% dos seus funcionários são negros ou pardos, e apenas 16% dos cargos de liderança são ocupados por eles. A empresa, como uma líder em inovação, acabou incentivando empresas multinacionais como a Bayer e a P&G a fazerem o mesmo. Bom, gente, mó legal. Eu gostei das apresentações, hein? Achei muito boas também, deu para entender bastante dos outros capítulos. Pô, da hora mesmo. Ficou bem legal, ficou bem completo. E se além de apresentar um grupo para o outro, a gente também colocasse esse nosso bate-papo no vídeo?
Ah, Pô, boa pode- ideia, hein, cara. Ah, uma Acho boa que é legal. ideia. É legal, né? Fica bem interativo, assim, né? Pode ser.